A mensagem que Deus nos deu essa noite tem um título um pouco diferente. Mas quando o Espírito Santo falava comigo, eu só conseguia conceber essa frase. Casado com a mais feia. Embora seja algo bem pontual, mas é uma alegoria, uma comparação, uma simbologia. E nós precisamos extrair na palavra de Deus a essência do que Ele quer falar conosco. Romanos capítulo 11 diz que a sabedoria, a riqueza, o conhecimento de Deus estão no profundo. Olha a profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Nós precisamos aprender a extrair da palavra dEle revelações que Ele nos dá, e Deus fala à humanidade através da própria humanidade. Existem princípios na palavra que são de Deus para o homem, mas existem princípios na palavra que são do homem para Deus. Deus respeita princípios humanos e até sociais. E dentro dessa revelação, desse ponto medular dessa mensagem, tem um princípio social que Deus respeitou para trazer uma grande revelação. E é o que Ele vai falar conosco. Amém? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, tinha uma promessa sobre sua vida, mas uma vida confusa. Jacó significa suplantador, enganador. E Rebeca, sua mãe, lhe deu esse nome porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Imagina que cena, que coisa estranha, como dizem os jovens, tosco. Um neném nascer segurando o calcanhar de outro neném. Deve ter sido muito estranho para quem viu. Mas ali estava ele, Jacó, segurando algo, querendo algo, ansiando por algo. Isso já nos traz uma revelação. Muitas vezes na nossa vida, nós temos sonhos, e nós queremos nos agarrar àqueles sonhos totalmente, e nós ficamos alucinados, nós ficamos obstinados, e nós gastamos todo o nosso potencial psíquico de energia, focados em uma direção, obstinadamente. E esse é o retrato de Jacó. Ele cresceu ao lado do seu irmão Esaú, que era caçador, que era campeão, que era admirado por seu pai Isaac. E ali no encalço de Esaú estava Jacó, e por diversas vezes Jacó faz uma proposta muito estranha para Esaú. Tão estranha quanto ter nascido segurando o seu calcanhar. Ele propõe para o seu irmão comprar o seu direito de primogenitura. E tantas investidas, um dia Esaú está voltando de uma caçada, e vocês conhecem a história, e ele fala a Jacó, que era um menino cozinheiro, que aprendera a cozinhar com sua mãe, me dá um pouco desse guisado, dessa lentilha, melhor dizendo, era algo parecendo um caldo com feijão, grãos, alguma coisa assim, e ele faminto, e Jacó disse, eu te dou, mas eu quero que você me venda o seu direito de primogenitura. E Esaú disse para ele, de que me importa essa primogenitura? Fica com isso, uma coisa abstrata, hipotética, e me dá comida para cá. E Jacó se apodera erradamente, manipuladamente, de algo que ele queria. Mas mal sabia Jacó que sobre ele repousava uma palavra: o maior servirá ao menor. Rebeca, sua mãe, guardava aquela palavra com tanta intensidade que nem ao seu marido Isaac, pai de Jacó, ela tinha revelado aquilo, mas algo estava sobre a vida dele. Isso nos traz outra revelação. Aquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida, ninguém nos tira. Aonde Deus planejou nos levar, não importa a nossa condição física, emocional, financeira, independente do que seja, se Deus planejou, lá você vai chegar. Mas Jacó tentou por outras vias, e ele foi nessa, até que ele se une com sua mãe para o grande golpe final, que é roubar a bênção de Esaú, quando Isaac, seu pai, já meio cego, manda Esaú ir buscar uma caça para ele, e Jacó fica ali dentro de casa, e a mãe pega, faz um guisado para Isaac, entrega para Jacó, e Jacó veste roupa de Esaú, e vai e entrega o guisado para seu pai, que o abençoa, achando que estava abençoando o seu filho Esaú.
E o fim dessa história é terrível, porque Esaú fica muito irado, quer matar Jacó, e Jacó sai fugido na madrugada para que não acontecesse uma tragédia. E sua mãe diz para ele: meu filho, vá para Padã Arã, para a casa de meu irmão Labão, e de lá escolha uma esposa para você. E Jacó sai da sua casa, com o coração ferido, com o coração machucado, frustrado, sonhos destruídos, e ele vai seguindo rumo, uma viagem ao desconhecido, e no meio do caminho ele vê Deus, Deus fala com ele, ele recebe a revelação de que Deus está com ele, ele vê uma escada com anjos que sobem para o céu, descem para o céu, ele tem uma experiência maravilhosa com Deus, Deus cura a estima dele, e assim ele chega em Padã Arã, cheio de vontade de acertar. Vontade de acertar não é suficiente para que acertemos. Para que acertemos, nós precisamos entender os processos de Deus e nos submeter aos processos de Deus. E quando ele chega ali cheio de vontade de acertar, com esse histórico trágico, ele vê uma linda jovem. E ele se apaixona por essa jovem. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 29, versículos 16 a 18. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa a vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. A Bíblia é muito interessante, ela dá dados verdadeiros. 2 mulheres, uma mais bonita e uma mais feia. Raquel, a Bíblia é categórica para dizer, era bonita, de semblante hermoso, maravilhoso, atrativa. E Lia era de olhos tenros. Quando eu era adolescente lá em BH, a gente tinha uma senha. Quando alguém estava namorando com alguém feio, aí estava na igreja, aí falava: como é que é a namorada de fulano? Legal. Ou como é que é o namorado de fulana? Legal. Eu era legal, gente, até que eu fiquei gatão. Legal. É legal. É como você alugar uma casa e todo mundo vem empolgado te perguntar: como é que é a casa que você alugou? A cozinha funciona. Olhos tenros, sem graça. E Jacó se apaixonou por Raquel, porque ela era formosa. Ele, sem conhecer as 2, nem Raquel, nem Lia, ele fez uma proposta para Labão: eu quero essa gata, eu quero ela para mim. Não estou criticando as mulheres bonitas, eu estou dizendo que o que importa nos processos da vida, a vida é uma viagem, e o que importa nos processos da viagem da vida não é a beleza que atrai o viajante, é o óleo que se tira do processo. E Jacó, após viver experiências intensas e ter um sonho guardado no seu coração, ele se apaixona pelos olhos. E ele faz uma proposta para o seu tio Labão: 7 anos trabalharei por ela. Uma grande parte da vida. O maior capital que nós temos na vida se chama presente. O maior capital que você tem não é o dinheiro, não é as suas capacidades, é o seu tempo, é a sua vida. E Jacó empenha 7 anos da sua vida por uma mulher que ele se apaixonou por ver a sua aparência. Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Lia tinha os olhos tenros,
Raquel era formosa. E Jacó, diante de uma situação, escolhe a formosa. O tempo passa. E chega o dia do casamento. Quando chega o dia do casamento, algo acontece. 7 anos de expectativa. A festa acontecendo. Fim de noite. Tudo escuro. A noiva com o rosto tampado. Jacó leva para a tenda. 7 anos de espera. Imagina qual foi o discernimento que Jacó teve ao levar a mulher para a tenda. Nenhum. Química pura. Conheceu Lia. Teve relações com ela. Achando que era Raquel. No outro dia, ele acorda. E depois do calor da emoção, com o sol claro, ele olha para o seu lado e não vê a sua amada. E ele descobre que ele se casou com a mais feia. Imaginem a decepção de Jacó. O texto é claro, olhos tenros, era a única coisa que ela tinha. Raquel, formosura, sonho, expectativa. A frustração de Jacó deve ter sido terrível. Existia uma lei em Padã Arã. A filha mais nova não poderia se casar antes da filha mais velha. Jacó não conhecia essa lei. Trabalhou 7 anos, cego, obstinado, sem conhecer a lei. Ou talvez ouviu algumas coisas, porque 7 anos convivendo dentro de uma cultura, você começa a aprender sobre aquela cultura. 7 anos convivendo no Espírito Santo, quem vem de fora aprende que botar não é o ovo que sai da galinha, é colocar alguma coisa em algum lugar. É ou não é? Se aprende o métier. Mas Jacó não sabia dessa lei, ou houvera feito vista grossa. Agora existe uma verdade do direito absoluta. O fato de alguém não conhecer a lei de um território não o exime da culpa em caso de um crime. Se alguém não conhece a lei do território, ele não é eximido da culpa se ele cometeu um crime. Eu vejo muito aqueles programas da Discovery, Fronteiras da América do Sul, e as pessoas perdendo os seus patrimônios, os seus bens, entrando da Venezuela para a Colômbia. E aí vem com diversos pares de tênis, diversas peças de roupa, e quando chegam na alfândega, o guarda diz: você não vai levar isso para a Colômbia, você não pode. E a Receita Federal colombiana apreende o patrimônio. E as pessoas choram desesperadas: era para meus filhos, não faça isso comigo, não tira minhas coisas, eu não sabia da lei. E o guarda diz: o fato de você não saber da lei não te exime da culpa. Um dia desse, um amigo me mandou uma mensagem do WhatsApp, da Europa: estou indo para o Brasil, quer comprar isso, quer comprar aquilo, eu estou levando. Eu respondi para ele: fica esperto, hein? Se você cair na alfândega no aeroporto, você vai perder tudo, não sobra nada. Então, se não sabe da lei e cometeu o crime, vai ser punido. Jacó não sabia da lei, mas ele cometeu uma infração. Ele queria se casar com a mais nova antes da mais velha. E ele ficou, com certeza, arrasado e chateado com aquela situação. Mas fato é, ele estava casado com ela. E Labão disse para ele: você pode até casar com Raquel, mas você vai me servir por mais 7 anos e não pode se divorciar de Lia. Jacó não teve opção. Se ele queria Raquel, ele precisava continuar casado com Lia. Sabe o que isso me fala? Que existem processos na nossa vida, existem casamentos na nossa vida, que nós não queremos, mas que eles vêm até nós. Esqueça a questão da poligamia.
A poligamia para nós, nação monogâmica, mas a nação de Padã Arã não era poligamia, era lei. Eles podiam ter várias mulheres e tinha que casar com a mais velha antes da mais nova. Deus respeitou aquela lei. E Jacó entrou dentro de um casamento. E agora ele estava casado. Mas ele certamente rejeitava a sua situação. Ele questionava por quê, ele reclamava, ele não queria. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Existem situações na nossa vida que nós não queremos e nós ficamos questionando Deus. Ah, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Mas eu não mereço isso. Eu quero dizer para você que isso é gastar energia na direção errada. Se você está vivendo a situação, se você está passando pelo processo, não fique alucinado com a beleza do processo que você gostaria de viver. Descubra o óleo que pode sair do processo que você está vivendo. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas o processo que teme ao Senhor, esse será louvado. Quem está entendendo a paráfrase, aplauda o Senhor. Entregar a nossa vida a Deus, depender de Deus, é o que vai nos conduzir no processo. Depender de Deus não é a melhor forma de viver, gente. Está errado. Depender de Deus é a única forma de viver. Se não dependemos de Deus, nós não vivemos, nós sobrevivemos. E Jacó estava casado com a mais feia, mas ele queria a mais bela. Ele não se sujeitou ao processo, ele rejeitou interiormente. Certamente Jacó odiou Lia. Ele com certeza falou com ela, mas Lia, você sabia que eu amava Raquel, para que você foi entrar no meu leito? Por que você foi se casar comigo? Por que você se deixou manipular pelo seu pai? Mas ei, entenda uma coisa, se Jacó não casasse com Lia, ele jamais poderia se casar com Raquel. Isso me faz pensar que talvez Lia pode ter aceitado essa situação ultrajante para realizar o sonho do homem que ela amava. Você está comigo? Talvez o processo que vai te levar para o seu sonho é o que mais está te fazendo chorar. Mas sem ele, você não chega no seu sonho. E muitas vezes nós amaldiçoamos os nossos processos. Ao invés de dizermos para Deus, dentro dele, eu só dependo de ti. Ensina-me o que eu preciso aprender, casado com a mais feia. Olha o que Jacó faz. Gênesis capítulo 29, versículos 30 e 31. E possuiu também a Raquel, e a amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Será que Deus tinha alguma consideração por Lia? Será que Deus olhava para Lia de alguma forma misericordiosa? Ela estava sendo desprezada. E o texto diz que porque ela era desprezada, Deus abriu a sua madre, porém fechou a de Raquel, deixou Raquel estéril. Lendo o contexto, eu sou levado a pensar que as duas eram estéreis, porque Deus abriu a madre de uma e fechou a de outra. Se as duas não eram estéreis, uma ficou, Raquel. Sabe o que eu aprendo com isso?
que quando nós nos divorciamos da nossa realidade e desprezamos, e nos casamos com o nosso sonho e o amamos obstinadamente, nós tornamos estéril o nosso futuro. Você não vive do seu sonho, você vive da sua realidade. Não despreze a sua realidade. Despreze o pecado, mas o processo glorifique a Deus por ele. Você já está casado com ele. Caminhe no processo. Jacó desprezou o seu processo e se casou com o seu sonho. E o seu sonho se tornou estéril. E a sua realidade se tornou multiplicadora. Deus é pai, gente. Deus é pai. Imagine você, pai, compra um celular, 16 gigas, dá para o seu filho. Aí o seu filho pega o celular, 16 gigas, é o que você deu para ele. Joga no chão. Eu não quero essa porcaria, eu quero um iPhone, papai. Você sai dali, vai na loja e compra um iPhone para ele? Você não valorizou o que você tem? Você não vai ter o que você sonha. É ou não é? Valorize o que você tem, para que talvez um dia você possa chegar no que você sonha. Porque talvez os presentes limitados que papai te dá são para ver a sua condição de se manter humilde diante daquilo que você sonha. Deus deu Lia para Jacó. A forma que foi feito, não devemos nos apegar nisso. Por que eu estou passando por isso? Como isso aconteceu? Por que tinha aquele prego na estrada que furou o pneu do meu carro? Pare e troque o pneu. Continue a viagem. Gente, eu já fiz centenas. Me dá mais grave, Alice, por isso que eu estou gritando. Aumenta a pressão aqui. Eu já fiz centenas de viagens para Belo Horizonte. Eu já fiz centenas de viagens para Belo Horizonte. Carro 1000, carro 1.4, carro 2.0. Nunca furou pneu. Uma vez eu peguei uma Hilux emprestada, precisava levar uns negócios para BH. Peguei aquela Hilux gigante, fui para Belo Horizonte. Quando eu estou voltando na descida da serra, furo o pneu da Hilux. O tamanho do macaco. Eu com 3 mulheres dentro do carro. Eu ia pedir alguém para trocar o pneu para mim, eu ia ligar para o seguro? Não. Vai eu colocar o macaco debaixo da Hilux. E o negócio não saía do lugar. E era 3 horas da tarde, deu 6 horas da noite. Eu estava todo suado, sem camisa, todo sujo de preto, trocando aquele pneu daquele tamanho. Cheguei em casa morto. E depois que troquei o pneu, pergunta se a minha esposa querida quis dirigir a caminhonete. Eu não, amor, não pego nisso não, muito grande. Para que tinha esse parafuso na estrada? Por que tinha esse desvio na rota? Por que tinha esse buraco? Por que tinha essa tropeção? Pare de gastar a sua energia em tentar entender a lei de Padã Arã. Está casado com a mais feia? Faça dela linda. Não a despreze. Não seja obstinado pelo seu sonho. Não quebre o celular limitado para querer um iPhone imediatamente. Suporte a limitação que você está vivendo, dependendo de Deus, porque essa é a única forma de viver. Se você está entendendo, aplauda o Senhor.
Quantos casamentos reais que a vida nos dá e que nós os desprezamos por causa de um sonho? Quantos trabalham em um emprego que não gostam? Aquele chefe insuportável, aquela escala que me desgasta, aquele projeto que eu não entendo, aquela situação difícil, mas é o seu emprego. E aí você acorda segunda-feira, mais um dia, e vai dentro do ônibus murmurando, e vai dentro do carro murmurando. Às vezes tem uma empresa top do lado da sua casa, mas você tem que andar 20, 30 quilômetros no engarrafamento terrível para chegar onde você trabalha. Eu não quero esse emprego, mas eu estou casado com ele. Casamento com a mais feia. Quantos estudam na escola que não gostam? Sofre bullying na escola, não consegue interagir com os grupos, não quer estudar naquela escola, mas é ela que o papai pôde te colocar. Às vezes tem que ir longas distâncias para estudar. Ai, como eu queria sair e estudar naquela particular que tem lá. Mas não é essa que você estuda. Você depende do papai, você precisa estudar lá. Pare de murmurar, comece a profetizar. Me ensina com a mais feia. Quantos se angustiam por estarem vivendo dificuldades no seu corpo, limitações no seu físico, querem emagrecer ou querem engordar, estão passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, por uma luta psíquica. Eu não queria viver isso, eu não queria estar casado com a mais feia, mas eu estou, essa é a minha realidade. Enfrente a sua realidade, porque existe um Deus no processo com você. Ele nunca abandonou um filho seu. Não rejeite, não aborte os seus processos. A gente fala muito contra o aborto, mas quantos abortos nós estamos cometendo na nossa vida, abortando os nossos processos, expurgando as nossas dificuldades. Quantos moram numa casa que não gostam, a porta do quarto não fecha direito, tem um vazamento no banheiro, a torneira da cozinha está vazando, tem um problema aqui, tem uma infiltração ali, e fica amaldiçoando a casa, murmurando, eu não gosto dessa casa, mas não pode ter outra. É nessa que você mora, é nessa que você vive. Faça do seu deserto um manancial, encare a sua realidade e deixe Deus te mostrar as cores da vida. O que importa na viagem não é a formosura que atrai o viajante, mas é o óleo que se extrai do processo. Quando você estiver pronto, Deus te tira daí, num piscar de olhos. Ele está trabalhando você. Não divorcie-se da mais feia. Quantos sofrem por morar na cidade que não gostam? Eu enfrentei 6 meses de depressão na minha vida, profunda. Com 23 anos de idade, me mudei para São Paulo. Detestei São Paulo. Passava na Marginal Tietê, sentia a caatinga do Tietê. Falava, credo, você fede demais. A cidade congelava de dia, meio-dia no sol rachando, de tarde chovia, fazia as 4 estações num dia. Muvuca para todo lado, o metrô, você chegava na estação da Sé, não precisava se mover, parava, a multidão te jogava para dentro. Nunca tinha visto um negócio daquele. A primeira vez que eu cheguei na Sé, me deu vontade de sair correndo. Eu cheguei, já estava cheio, aí eu parei assim, uma certa distância, deu 3 minutos, tinha 1 bilhão de pessoas, e o trem parou, e eu caí lá dentro. Nem pum podia soltar, que não saía. Eu falava, isso não é cidade de se viver. E fiquei deprimido dentro de casa. A apóstola Dani sabe o que ela passou. Ia trabalhar, voltava, não conhecia ninguém. Não sabia ir para lugar nenhum, não sabia passear, aquela cidade cinza.
E eu fiquei 6 meses deprimido. E o Espírito Santo me dizia: meu filho, é aqui que você mora. Você não volta para debaixo da saia de mamãe. É aqui que eu quero te fazer crescer. Um dia eu cheguei na janela do apartamento que eu morava em Santana, abri a janela, um prédio na frente, um prédio do lado, um prédio do outro. Parecia a caverna do Zé Colmeia. Aquele cheiro de gás que estourava na rua. Um dia eu cheguei e falei: Deus, foi aqui que o Senhor me pôs. Me ajuda a amar esse lugar. Eu decidi ficar em paz casado com a mais feia. A depressão saiu do meu coração em 24 horas. Mudou. Eu não mudei da cidade, mas eu me apaixonei pela cidade. Aí eu descobri as coisas belas de São Paulo. Aí eu pude começar a ver que a grama era verde. Aí eu pude começar a ver que tinha shopping para todo lado, que se eu quisesse fazer comprar carne 3 horas da manhã, tinha 15 açougues para eu escolher. Aí eu descobri o Ibirapuera, aí eu descobri os parques, aí eu descobri a cidade, aí eu descobri que o litoral era pertinho, aí eu fui descobrindo São Paulo, eu me apaixonei por aquele lugar. E com alguns meses, Deus me tirou da caverna do Zé Colmeia e me pôs num apartamento amplo, todo mobiliado. O que precisa mudar não é o que está fora, é o que está dentro. Quando a gente despreza a mais feia, a gente se divorcia dos processos da vida. Quando nós desprezamos a nossa realidade para nos casar com os nossos sonhos fora do tempo de Deus, Deus faz o nosso futuro se tornar estéril. Mas quando nós aceitamos o casamento com o processo mais feio aos nossos olhos, nós descobrimos uma palavra: contentamento. Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Contentamento. Contentamento. Case-se com a sua realidade, é essa a sua realidade. Mantenha-se em paz. Não aborte o seu processo. Engravide-se dele até que ele nasça. E quando ele nasce, ele gera um futuro maravilhoso. Suporte a Lia. A lei de Padã Arã nós não conhecemos, nós não entendemos. Mas foi ela que nos fez chegar aqui. Deus pode cuidar de você dentro dela. Quando abençoamos a nossa realidade, superamos a limitação de não viver o que queremos. Essa postura nos amadurece para um futuro de conquista e de sonhos. Conquistar sonhos sem maturidade, preste atenção nisso, é estragar a essência de Deus. Você precisa conquistar o seu sonho, sim, mas antes você precisa amadurecer. E não tem nada melhor para amadurecer do que um casamento com a mais feia. A cidade que eu não gosto, com a comida que eu não quero comer, com a roupa que eu não quero vestir, com o corpo que eu não quero ter, ou como que eu não quero que ele esteja, com a cidade que eu não quero morar, com a empresa que eu não quero trabalhar, com a escola que eu não quero estudar, e às vezes até com a igreja que eu não quero ser membro, com o carro que eu não quero dirigir, mas eu aceito. Eu aceito. Eu dependo de Deus. Eu não me conformo. Eu encaro a minha realidade. Eu não sou obstinado para viver pelo hipotético. Eu piso no chão.
eu vivo o real, eu olho para frente, eu creio no Deus que pode tudo mudar. Uma das melhores definições de maturidade para mim é: maduro é aquele que faz bem aquilo que não gosta. Maduro é aquele que faz bem aquilo que não gosta. Quando você vê uma pessoa tão focada a ponto de fazer bem o que não queria estar fazendo, você vê que ela não está fazendo por empolgação, mas ela está fazendo por decisão. Eu não gosto de lavar louça, mas eu lavo bem lavada. Quando lavo. Eu conheci um cara que ele não gostava de ser pedreiro, mas ele foi. Anos e anos e anos e anos da vida dele. Sabe o que ele gostava? De tocar violão. E todo mundo falava que ele tocava violão mal, mas ele era um ótimo pedreiro. Um dia, na hora do almoço, colocou a marmita de lado, passou óleo de cozinha nos braços. O pedreiro faz isso, né? Pegou o violão, sentou e compôs uma música. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E o Brasil inteiro cantou essa música. Milhares de músicos dizendo: Cirilo não sabe cantar, é desafinado. Mas revolucionou a adoração no Brasil. Shoo! Ainda era esquisito. Shoo! Pedreiro, pobre, lá em Belo Horizonte, carregador de marmita, foi casado com a sua realidade, virou muita maceira. Hoje roda as nações, cantando Poderoso Deus. E para requinte da vida, uma vez eu estava conversando com um produtor musical, e ele estava: rapaz, eu fiz um projeto do Cirilo. Quando eu mostrei o projeto para ele, ele falou: desfaz. A minha característica é que eu desafino, está muito afinado, vamos desafinar um pouquinho. Se ele é músico ou não é, ainda os músicos dizem que não, né, Dudu? Mas ele revolucionou, como muitos músicos profissionais não revolucionaram. Jamais. Outra foi a Ana Paula Valadão, participou de um concurso de música em BH, Fest Semani, e perdeu. Eu lembro disso. Ela perdeu. Um concurso de 500 pessoas. Mas eu me lembro de ter visto o Diante do Trono vender 5 milhões de cópias. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque estar casado com o que não queremos estar casado nos amadurece para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Se nós divorciamos ou abortamos antes do tempo, nós simplesmente não seremos o que Deus quer que nós sejamos, até que Ele nos quebre. Se você aceitar o seu processo, você não faz ideia do que Deus pode fazer com ele. Lia foi a rejeitada e a desprezada de Jacó, não foi? Lia foi a mais feia, não foi? Lia teve 6 filhos. Lia teve 6 filhos. Dentre eles, Judá e Levi. De Levi veio Moisés, Arão e todo o sacerdócio israelita. De Judá veio Davi. De Davi veio Jesus. A descendência de Cristo não estava na mais bonita, estava na mais feia. Raquel teve 2 filhos. José, quando Deus abriu a sua madre. Benjamim, que pariu e morreu.
José foi o preferido de Jacó, não foi? O que teve que acontecer com José para ele chegar no prumo de Deus? Ser esmagado no Egito. Sabe por quê? O sonho só realiza depois do tempo da maturação. Se você se casar com a sua realidade, não rejeitá-la antes do tempo, mas confiar que Deus está cuidando de você, você não faz ideia do que Deus pode fazer da sua dor. Eu afirmo para você, se você ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você é chamado segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. Esse casamento com a mais feia, traduza-se, esse vale, esse deserto, esse vale da sombra da morte, não é para te matar, é para trazer uma surpresa do céu, manifesta na sua vida. Concluo com Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Suas asas me abrigo. Leia comigo, 1, 2, 3. Até que passem as calamidades. 1, 2, 3. Até que passem as calamidades.